Olá pessoal, tudo bem com você? Bom, muitas vezes o pessoal fala, eu quero somar intervalos, eu quero calcular intervalos. Como que eu faço isso no Excel? Muitas vezes a gente não sabe o que é um intervalo. Então hoje a gente vai falar para vocês o que são intervalos e como que vocês podem fazer as operações, como por exemplo, somar intervalos no Excel. Vamos aprender? Planilha na tela! Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre somar intervalos no Excel. Uma dica simples, fácil e rápida, onde a gente vai pegar 3 exemplos aqui de planilhas para explicar para vocês como que você faz essa soma de intervalos e entender o que é o intervalo, que muitas vezes o pessoal aí fica na dúvida, tá? Então vamos pegar a planilha 1. Olha só, aqui na primeira planilha, pessoal, a gente tem aqui ó, uma tabela bem simples e muitas vezes você quer calcular aqui o total, a soma, né? E aí você fala, poxa, o que é um intervalo? Porque quando você vem aqui e coloca igual soma, abre parênteses, ele vai ter aqui, ó, num 1, num 2. O que acontece? Se você colocar esse número aqui, ó, ponto e vírgula, o segundo número, ponto e vírgula, outro número, você está passando intervalo? Não. Você está passando posições de células. Você está passando o número 1, o número 2, o número 3 para ele fazer a soma, tá? Então se eu fizesse isso, vai somar? Vai somar. Agora, o que é um intervalo? Quando você faz aqui, ó, igual soma, abre parênteses, clica no primeiro e puxa até o último, olha só, escutou bem o que eu falei? Ó, até o último, C3, dois pontos, E3. Esse dois pontos, tá? Tá falando daquela posição até essa. Quando a gente usava o ponto e vírgula, é o E. Esse e esse mais esse. Tudo bem? Então esse aqui é um detalhe muito importante. Então quando a gente está falando de intervalo, a gente está falando disso daqui, ó. Então quando eu fecho aqui e dou o Enter, ele vai fazer a soma do intervalo, tá? Então aqui, por exemplo, né, ó, se eu selecionasse aqui, ó, eu selecionei o intervalo, perfeito. Mas quando eu aplico a soma aqui, o Excel entende que ele tem que fazer a soma dos intervalos ao lado. Então olha lá, ó, soma de C3 a E3, a outra. Soma de C4 a E4, assim sucessivamente. Então ele acaba entendendo que ele tem que fazer a soma do intervalo da linha. E o intervalo da coluna aqui, ó, é o total da coluna. Então esse intervalo aqui, ó, é o intervalo da coluna. Então se eu colocasse igual soma, abro parênteses, clico no primeiro e puxo até o último, C3 até C7. Isso é o intervalo. Ao dar o Enter, veja que ele fez a soma daquela coluna. Então se eu selecionasse essas duas, clicasse aqui na autossoma, o que ele faria? A soma também de cada uma das colunas do seu respectivo intervalo numérico. Tudo bem? Então isso é a soma de intervalo no Excel. Só o que acontece? Vou parar por aqui para você? Não, eu tenho mais 2 exemplos que a gente vai detalhar um pouco mais essa soma de intervalos. O que é um intervalo aí no Excel para você caprichar e entender de uma vez por todas as operações que vocês podem utilizar nos intervalos. Tudo bem? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado, www.cursodeexcelonline.com. Se você for para o primeiro comentário fixado, tem uma surpresa te esperando e corre lá porque são as últimas vagas promocionais que a gente está ofertando esse mês. Então é a sua chance. Vai lá, clica no link que você vai obter uma oferta exclusiva e única para você vir aprender Excel com a gente. É a primeira vez que chega no canal, clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom, vamos para a planilha 2. Olha só. Então aqui, ó, dando continuidade, se eu quisesse a soma de janeiro mais o fevereiro, igual soma, abro parênteses, selecionaria os dois, ó, do C3 até o D3. Mas, professor, um do lado do outro, isso mesmo, é um intervalo. Quando eu faço isso, ó lá, calculou o intervalo. Vou clicar 2 vezes, ó, passei a fórmula para todos ao lado. Agora, eu quero somar janeiro e março, igual soma, clico no janeiro, e aí, ó, ponto e vírgula, eu vou passar para o meu segundo número. Qual que é o segundo número?
março. Então, ó, passei os números para a operação de soma. Ao dar o Enter, veja que ele fez o cálculo. Quando eu clicar 2 vezes, ele vai aqui passar para os demais, ou clico e arrasto, ele passa para os demais. Então a gente tem que o intervalo é essa seleção, né, ó, seja, por exemplo, inicial, ou seja, assim, né, e ele vai entender que ele deve realizar ali a operação que você utiliza. Eu aqui nesse exemplo estou utilizando a soma nesse exemplo, mas vamos fazer a suposição, professor, eu quero saber uma média. Mesma coisa, ó, igual média, abro parênteses, ó, seleciono o intervalo. Então, ao fechar, fez a operação da média, olha lá. Ó, igual média de fevereiro, olha lá. Ó. Seleciono um intervalo de dados para ele realizar a operação, tá bom? Agora, olha só, vamos pegar a planilha 3, tá? Olha que bacana aqui, ó. Nós temos o total geral. Aqui, pessoal, entre alguns detalhes eu acho muito interessantes da gente entender, tá? Aqui, ó, vamos imaginar que este intervalo aqui, eu vou dar um nome para ele, ó, de norte. Então, vou selecionar, eu vou vir aqui na caixa do, ó, caixa bonitinha, vou chamar, ó, norte. Tudo bem? Eu dei um nome para o meu intervalo de dados. Então, agora, se eu colocar aqui igual soma, abro parênteses, escrever norte, ó, vou fechar, ó, vou dar Enter. Ele somou o norte. Se a gente for lá no Fórmulas, gerenciador de nomes, nessa caixinha aqui, pessoal, olha lá, vou editar ela aqui, ó, para você ver. Ele tem aqui, ó, o nome é norte e aqui está falando qual que é o intervalo. Então eu posso nomear intervalos, para ficar mais fácil ainda, e falar para o Excel, ó, soma o intervalo do norte, soma o intervalo do sul. Então eu posso dar nomes aos intervalos. Bom, vamos dar outro nome aqui, ó. Vou pegar esse intervalo, ó, vou lá na caixinha, ó, sul. Vou selecionar esse outro, ó, centro. Vou pegar esse outro aqui, ó, vamos chamar de oeste. E vou pegar esse outro intervalo e chamar de leste, tá? Aí se eu coloco aqui igual soma, ó lá, ó, e coloco o nome, ó, soma do sul, soma do centro, ó lá, soma o oeste, soma o leste. Ele soma também o intervalo, só que esse intervalo é nomeado. E o que é bacana disso, que por exemplo, ó, eu vou colocar aqui oeste, eu vou colocar aqui, ó, igual soma, indireto, tá? Se eu clicar nessa célula aqui, eu vou puxar o nome desse intervalo, tá? Ó, olha lá, oeste. Se eu mudar aqui para leste, leste, norte. Então a função indireto ela reconhece o nome que está em uma célula e chama a soma daquele intervalo nomeado. Olha que bacana! E aqui você vai falar, poxa, e o total geral? Se eu colocasse igual soma, selecionar, ó, dessa primeira célula até a última célula aqui, ó, isso não é um intervalo? É, professor. Então, vou selecionar ou dar o Enter, veja que ele fez a soma daquele intervalo inteiro. Olha que bacana. Mas, professor, não podia fazer a soma disso daqui também, só desse intervalo? Poderia, sem nenhum problema. Vai dar o mesmo resultado. Mas o que a gente quer mostrar para você, que somar intervalos no Excel é fazer essa seleção. O modo que você faz a seleção. Alguém pode falar, mas professor, o senhor fez o seguinte, ó, olha lá. Ó. Eu vou selecionar, ó, esse intervalo, ponto e vírgula, mais esse intervalo, ponto e vírgula e esse outro intervalo. O Excel vai fazer a soma? Olha só, fez a soma. Porque ele entendeu que você está fazendo a soma também de intervalos. E esses intervalos poderiam estar em outras planilhas, ok? Então, é possível também fazer as somas onde você vai especificar esse intervalo e mais esse intervalo, esse e mais esse, sem nenhum problema. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje a gente trouxe uma dica simples, fácil e rápida sobre como somar intervalos no Excel. Se você quer aprender mais, eu convido a conhecer o curso. Vale lembrar que hoje a gente tem um cupom promocional que é a sua chance de aprender Excel. Mas corre lá que os cupons estão acabando, pessoal. Vai lá, aproveita. Qualquer dúvida, converse com a equipe no atendimento. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.